Oi, meu nome é Anne, às vezes eu falo demais e por isso eu criei um podcast. Episódio de hoje, encerramento de ciclos. Gente, eu não tô muito segura desse título não, mas vai ser ele porque vocês vão entender o que eu quero falar. Então vamos lá. É o seguinte, vamos começar do jeito de sempre. Sumi por um tempão. Se você ouviu os nossos avisos da semana passada, você sabe bem por que esse episódio está saindo num sábado e talvez saiba ou não saiba o motivo do meu sumiço, mas basicamente a faculdade me consumiu e eu precisei dar um basta nisso aqui por um tempo. Mas voltamos. E tem um copo aqui aparecendo. Ele era da Mônica, mas hoje ele não é mais. Enfim. E eu voltei para falar de uma pauta que não é quentinha. É uma pauta velha, é um assunto que eu queria ter falado, sei lá, um mês atrás, mas eu não consegui. Tá? Não trouxe e agora vou trazer, mesmo que sem o sentimento que eu tava na época, que é sobre encerrar ciclos. Se você acompanha esse podcast desde o começo, você provavelmente ouviu o segundo episódio, o desconforto de fazer algo pela primeira vez. E nesse episódio eu falei sobre começar uma matéria optativa na faculdade, que eu precisava pagar, mas que eu estava insegura, pensei em trancar, todas essas coisas. Aquele episódio foi no calor do momento. Fiquei, assim, nervosa com a situação. Falei, vou gravar, gravei e trouxe. E esse episódio era para ter saído quase um mês atrás, quando essa cadeira que eu paguei acabou. Quando eu terminei essa matéria. Que tava quentinho o sentimento dentro de mim da tristeza de deixar ir, né? Esse momento da minha vida, esse ciclo que começou muito desesperado e terminou meio triste, assim. E eu pensei em falar sobre isso justamente porque no dia que a gente fez a última atividade na sala, eu voltei para casa com o coração apertado, pequenininho, vazio, assim. Porque por mais difícil que tenha sido começar esse ciclo e enfrentar a vergonha de falar na sala, de conhecer as pessoas novas de um curso que não tinha nada a ver com o meu, eu fiquei alguns meses com eles, fazendo as atividades, trabalho em grupo, vendo as apresentações das pessoas. Então, quando tudo acabou, e pensar que eu dificilmente os verei de novo, principalmente com essa frequência, me deixou meio chateada, intrigada, triste mesmo. E esse luto ao encerrar ciclos é uma coisa que eu sofro muito. Há muito tempo, inclusive. Desde muito criança, a minha família tem o hábito de fazer encontros de família, né? Vamos viajar para um lugar que seja comum a todo mundo, porque todo mundo mora em um lugar longe, e vamos nos reunir. E todas as vezes que tinha esses encontros, inclusive a família que está ouvindo agora vai ficar um pouco chocada com isso. Todos os encontros que tinha, no último dia, né, no dia de ir embora, eu ficava desoladamente triste, chateada, depressiva, deprimida. Claro que eu não falava muito sobre isso. Talvez seja um bom assunto para trazer depois, sobre estar me desarmando mais, assim, me permitindo sentir muito mais as coisas e permitir que as pessoas me vejam sentindo. Mas eu sofria muito. O que eu quero dizer é que eu ficava muito triste. Porque por mais curto que fosse aquele encontro, era um momento, todo mundo junto. Era muito fácil para mim me adaptar àquela rotina de ter todo mundo perto. E aí, de repente, quando um ia voltar para Salvador, o outro para Recife, o outro para o interior de não sei onde, o outro para... E aí, eu ficava tipo, gente, eu vou ficar sozinha de novo? Como assim? Isso não pode acontecer. E é isso que me deixa mal, assim. É isso que me pega, que deixa meu coração apertadinho. Outra situação que, assim, essa daí eu vi o quanto eu realmente fico mal quando as coisas acabam, foi quando a escola acabou. Quando eu mudei de escola, eu tinha uns 11 anos, eu fiquei muito, muito triste, muito, muito, muito triste. Eu chorei muito, 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 porque eu não queria ter mudado de escola, eu tive que deixar os meus amiguinhos para trás e fazer novos amiguinhos, conhecer novos professores, novos métodos. Eu fui estudar em outra cidade, então a rotina era diferente, era outro estado, então as férias eram no mês diferente, as notas eram calculadas diferente, tudo era diferente. E foi muito difícil para eu me adaptar. E eu sofri muito deixar os meus amiguinhos e a vidinha que eu conhecia para trás. Mas aí eu me adaptei à minha nova vida, porque as coisas funcionam desse jeito. E quando acabou a escola, esse silêncio é a minha resposta. Eu nunca me vi
tão chorona na minha vida inteira. Porque as meninas que estavam, né, ali na escola e que eu tinha um certo contato, já estavam chorando, ó. Sei lá, nos últimos 2 meses, todo mundo ia resolver o trote e tava emocionado, chorando e tal. Eu não tava assim. Eu tava aqui, ó, de buenas. Quando teve a nossa aula da saudade, que acabou, que eu dei tchau pra minha professora favorita, pras minhas professoras favoritas, que foram embora juntas, e eu assim, acabou. Acabou, querida. Agora vai descobrir o que você vai fazer da sua vida. Aí eu fiquei muito mal. Mas quando a gente fez a última trilha, que eu voltei na escola, entre 1000 aspas pela última vez, né? Porque depois eu fui um bocado lá. Mas quando eu voltei lá, meio pela última vez como aluna, gente, mas eu chorei tanto. E eu fui pra casa, minha avó foi me buscar, eu tava no carro chorando. Não desci pra ir na padaria com ela, porque eu tava chorando. Cheguei em casa, continuei chorando, tomei banho chorando, fui dormir chorando, acordei chorando. Eu fiquei chorando muito tempo. E minha mãe não tava lá pra mediar isso aí. E aí eu tentava não chorar na frente dos meus avós, porque eles ficaram extremamente preocupados. Inclusive, vovô, um beijo. Fiquei bem, tá? Mas eu sofri mesmo. Eu chorei muito. Eu tenho alguns áudios que eu mandei pras minhas amigas chorando. Tem um vídeo e tipo assim, todo mundo chorou antes. Então quando acabou. Quase ninguém mais estava desse jeito. Eu demorei pra cair a ficha mesmo e chorar de verdade. Porque também quando eu desatei a chorar, ninguém me segurou. Chorei muito. Passou também, tá tudo bem já, né? Mas nessa história de encerrar ciclos, e aí esse assunto também cai num momento interessante, porque acho que quando eu postar esse podcast já será maio. E em maio faz 1 ano que eu me mudei. E eu tava vendo alguns vídeos de quase 1 ano atrás, quando eu tava me mudando e encaixotando as coisas, arrumando as malas e não sei o quê. E aí eu achei um vídeo do último dia meu lá na minha cidadezinha. Não foi na minha cidadezinha de 15 mil habitantes, que eu tava na casa da minha avó e a cidade é um pouco maior. Mas enfim, lá na minha cidadezinha. Gente, eu fiquei com tanta pena de mim, porque eu chorei tanto nesse vídeo. Foi um vídeo assim, eu chorei e gravei de propósito o meu choro, porque eu queria registrar aquele momento. Então, no vídeo eu falo o dia, a hora e o que estava acontecendo. Eu descrevo toda a situação, porque normalmente as pessoas fazem diários escritos. Eu tenho um pouco de preguiça. Então, eu prefiro fazer diários gravados. Geralmente, eu gravo só a voz. Mas esse eu quis registrar a imagem. Eu queria ver a minha situação. E, gente, era de dar pena a minha carinha de choro. Porque, por mais que eu soubesse que a cidade ia continuar lá, minha família continuou lá e tudo continuaria como estava, eu não estaria mais lá. E isso foi suficiente para eu entender que era um ciclo que eu estava terminando. E mexer comigo desse jeito. Porque foi um ciclo de 18 anos, né? Não tem como não sentir alguma coisa. E é mais ou menos isso, assim. Depois que eu me mudei, as coisas ainda senti um pouco, mas agora, quase 1 ano depois, tá tudo bem. Não tive mais crises compulsivas de choro porque estava sozinha, porque tinha me mudado. Mais do que isso, estamos bem adaptados. E agora talvez venha um choro de alívio, assim, meu Deus. 1 ano se passou, daqui a pouco são 2, 3, 4. E a vida vai acontecer e vai seguir. Mas voltando aos ciclos que se encerram, eu acho muito difícil lidar com isso. E eu ainda não entendi exatamente o porquê. Mas principalmente quando são coisas que eu já sei que vão acabar. Porque assim, por mais racional que eu consiga ser, vou trazer para o contexto da escola, por exemplo. A escola parecia ser uma coisa muito infinita. Porque se eu pegar assim, todos os anos em que eu estudei escola, né? Eu comecei na escola, acho que eu tinha 3 anos, 2 ou 3, vou botar 3. Terminei com 17. Foram 14 anos da minha vida. 14 anos da minha vida que eu estive fazendo mais ou menos a mesma coisa. 14 anos é muito tempo, assim. Se você pensa, pô, isso só vai acabar daqui a 14 anos. Então, nunca pareceu que de fato acabaria. E aí, quando acabou, me pegou um pouco de surpresa. É o contrário da cadeira optativa que eu paguei, né? Da matéria que eu paguei lá. Eu não sei se eu falei qual é a matéria, né? Mas foi arte e RI. Foi o máximo. Porque a gente realmente exercitou o nosso lado artístico. Mesmo que num contexto de relações internacionais e tal. Mas a gente exercitou muito o nosso lado artístico.
E essa matéria é o oposto do que era a escola. Eu já comecei essa matéria sabendo que ela acabaria um dia. E na primeira aula, eu torci muito para que ela acabasse logo, porque eu estava muito nervosa. Gente, na primeira aula, eu só faltei vomitar na sala de tão nervosa que eu estava. O meu coração acelera. Isso é uma coisa real. Infelizmente, é frequente. Quando alguma situação pode ser que saia do meu controle, ou quando eu não entendo como está funcionando, e eu fico muito nervosa e ansiosa, o meu coração parecia que ia sair pela boca, minha cabeça parecia que ia explodir, meu estômago parecia que eu ia vomitar e desmaiar no meio da sala. Foi horrível. Então eu comecei meio torcendo para que acabasse logo, porque eu já ia ter, pelo menos uma das matérias que eu precisava, já ia ter pagado, e eu estaria, né, assim, livre, digamos. Só que do meio para o final, quando eu realmente comecei a me afeiçoar pela turma, pela professora, pelos assuntos e pelos trabalhos, quando foi chegando ao fim, que a gente estava planejando nosso último trabalho mesmo de todos, eu não quis falar no grupo para não parecer muito melosa, mas eu tava com o coração já apertadinho, tipo, meu Deus, vai acabar. Uma coisa que eu achei que ia ser horrível e se tornou uma das... enfim, a melhor coisa que eu fiz no meu período, né? E, tipo, uma das grandes coisas boas que aconteceu nos últimos tempos vai acabar. E aí é muito engraçado, porque assim, eu não cheguei a chorar. Justamente porque eu sabia que isso acabaria e que tudo bem, né? Outras cadeiras virão. Mas eu voltei pra casa, era um dia chuvoso, assim, então quando eu voltei tava nublado. E aí eu tava com meu fonezinho, ouvindo uma musiquinha mais, tipo, pode chorar. Eu fui no mercado, comprei um sorvete pra poder consolar e tal. Essas coisas assim. Mas uma coisa também que eu acho importante dizer é que eu tenho me permitido sentir cada vez mais, como eu falei, e por isso eu me deixo em condições de. Então, se para eu sentir aquela fossa toda, não era uma fossa super profunda, mas se para sentir essa tristeza toda, eu preciso ir ali comprar um sorvetinho, botar uma música triste e me sentar no sofá sozinha, eu vou fazer isso. Ao mesmo jeito que se para eu me sentir muito feliz, eu vou botar uma roupa que eu gosto, vou, sei lá, fazer minha unha, ver um filme bom, que eu acho que me diverte, eu também vou fazer isso. Tenho tentado cada vez mais mascarar menos os meus sentimentos. Acho que é mais ou menos isso. E eu acho que, assim, sobre o fim dos ciclos e tal, é meio isso. Eu acredito que seja um sentimento meio comum, porque eu vejo muito as pessoas falando sobre que as coisas acabam e a internet tá cada vez mais poética, né? Ao mesmo tempo que tá meio de mal a pior, mas também o povo tá tentando romantizar muita coisa e deixar tudo mais poético e mais profundo. E uma das coisas é essa, né? Vamos registrar tudo porque um dia a gente acaba, as coisas acabam e tal. E eu entendo isso. Eu sou menos sensível a pessoas acabarem do que aos momentos. Anne, como assim? Tanto de morrer mesmo, tipo, pô, uma bosta, morreu e tal, mas também morrerei, todos morreremos. Isso não é uma coisa que me pega tanto, assim, a finitude das pessoas não me deixa tão abalada. E outra coisa é que, assim, eu digo de pessoas, inclusive, na nossa vida mesmo. Eu tive algumas amizades que hoje eu não olho nem na cara mais. Mentira, olho que eu sou muito educada e dou bom dia, né? Mas assim, que eu não tenho mais nenhuma troca, nenhuma conversa. Dito isso, eu sofri muito mais pelas situações que eu vivi com a pessoa do que pela pessoa sair da minha vida. Depois que saiu, eu não sinto mais. Não sinto falta. Nenhuma. Nenhuma vírgula, eu não sinto falta. Mas eu lembro com carinho dos momentos que foram vividos, porque eu estava inclusa naqueles momentos. E foram coisas que me fizeram bem. Deu pra pegar a visão? Se não deu, também tá bom. Mas eu acho que é isso, assim. De novo, racionalmente eu sei que as coisas começam e acabam. E que tá tudo bem sofrer por isso. Né? Tá tudo bem ficar muito feliz no meio do processo, ou muito triste. E ficar muito saudoso quando acaba. Também tá tudo bem ficar nervoso antes das coisas começarem. Eu fico muito nervosa sempre, meu coração fica muito acelerado. Eu passo meio mal real, mas eu tento dar uma, né, fingir costume e naturalidade, porque às vezes a vida também pede que você faça carão diante de algumas situações mais delicadas. E eu acho que é isso. Voltamos com um assunto que, de novo, não estava tão fresquinho assim,
mas fresco o suficiente pra gente conseguir elaborar. E eu acho que é isso. Nos vemos daqui a 15 dias? Não sei. Um beijo e até o próximo episódio.